Damas e cavalheiros, bem-vindos ao canal. Se você costuma fazer provas de concurso ou conhece alguém que faz, você já deve ter percebido que essas provas parecem que seguem sempre o mesmo roteiro. Você faz a prova num dia, no dia seguinte eles publicam um gabarito na internet, no terceiro dia aparece gente querendo anular algumas questões. Por que isso acontece? Por que a maioria das provas acaba tendo questões anuladas? Bom, há várias razões para isso, mas a principal é: uma questão é anulada porque o seu enunciado, o seu texto, foi mal escrito. O texto de uma questão tem que ser como um texto científico. Ele tem que ser claro, preciso e curto. Claro e preciso para que todo mundo entenda o que o problema está pedindo e não haja dúvidas. Curto porque ninguém tem tempo a perder durante uma prova. Além disso, o enunciado tem que trazer toda a informação necessária para resolver o problema. E o que acontece se o enunciado não é claro, preciso e curto e não traz a informação necessária? O que acontece é que o problema pode se tornar um daqueles que ninguém consegue resolver. Não porque ele seja difícil, mas porque o enunciado foi mal feito. E aí a questão acaba tendo que ser anulada. Vamos ver nesse vídeo alguns exemplos disso usando 3 problemas de probabilidade. O primeiro problema é um problema bem elementar. Se um jogador lança um dado, qual a probabilidade desse dado mostrar a face 6? Muita gente vai responder automaticamente, é 1/6. Isso está certo? Bom, depende. Se você está considerando que o dado é um dado comum, como aquele ali de 6 faces numeradas, a resposta é 1/6. Mas existem dezenas de outros tipos de dados como aqueles ali, que podem ser comprados hoje em dia em qualquer loja. Se você dá aula para uma turma e sempre usou esses dados comuns nas suas aulas, nos seus exemplos, e coloca esse enunciado numa prova, a turma vai entender que é o dado comum. Mas se isso for uma prova de concurso para muita gente que veio de outros lugares, estudou em outros lugares, esse tipo de enunciado pode dar confusão. Esse é um tipo de problema que parece fácil, mas ninguém consegue resolver, porque o enunciado não trouxe toda a informação necessária, não disse que tipo de dado que você tem em mente. E não adianta simplesmente dizer que é um dado de 6 faces, porque aquele ali, por exemplo, é um dado de 6 faces com forma cúbica, mas não tem a face 6. Ou também dizer que é um dado de forma de um cubo com as faces numeradas. Aquele ali é um dado cúbico com faces numeradas, é um dado que é usado no jogo de gamão, mas ele não tem uma face 6. Por isso é que, como eu disse no início, escrever um enunciado é muito difícil. Escrever um enunciado que todo mundo entenda é muito mais difícil do que se imagina. Vamos ver agora 2 exemplos mais interessantes, 2 exemplos que eu dei em provas minhas. O primeiro é aquele ali. Um dado tetraédrico, 4 faces, é lançado 2 vezes. Qual é a probabilidade de sua face superior mostrar o número 1 2 vezes? A maior parte dos alunos pensava: bom, o dado tem 4 faces, cada face deve ter a mesma probabilidade igual a 1/4. A probabilidade do 1 acontecer 3 vezes vai ser 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. 1/4 elevado a 3, o que dá 1/64. Isso está certo? Bom, eu achava que estava certo até o dia que, durante uma prova, um aluno me chamou e disse: professor, esse enunciado aqui eu consegui resolver desse jeito, deu 1/64. Mas esse enunciado, isso é para valer ou é alguma pegadinha sua? Porque dado tetraédrico não tem face superior. Aí eu pensei, ele está certo. Eu tive que dizer, não foi pegadinha, foi simplesmente burrice minha e essa questão vai ter que ser anulada. O dado tetraédrico ele não tem face superior, ele tem uma ponta para cima. Quem tem face superior são os dados comuns, os dados de formato cúbico, que sempre caem com uma face para cima. Teria sido muito mais simples se eu tivesse cortado essa informação. Esse enunciado está trazendo informação errada e desnecessária. Se eu tivesse simplesmente dito qual a probabilidade desse dado mostrar o número 1 3 vezes, não haveria dificuldade nenhuma. Aliás, há 3 tipos diferentes de dados tetraédricos e cada um deles mostra o número de maneira diferente. Quem tiver a curiosidade de ver é aquele vídeo ali. O enunciado é aquele ali. O menino tem 10 pares de meias que guarda misturadas numa gaveta. De manhã, quando acorda, ele pega 2 delas aleatoriamente, calça nos pés e vai para a escola. Qual é a probabilidade de que essas 2 meias formem um par? Parece fácil. Pela regra da multiplicação, eu tenho que multiplicar a probabilidade dele acertar a primeira meia vezes a probabilidade dele acertar a segunda meia depois que ele acertou a primeira. Isso é uma probabilidade condicional, como aquelas que a gente viu naquele vídeo ali.
Vamos supor que essa daqui seja a gaveta com as 20 meias. Essas 20 meias são os casos possíveis que ficam no denominador da fração. E quantas dessas interessam ao menino? Todas. Qualquer uma das 20 serve para ele. Então, a probabilidade dele acertar a primeira meia é 20 sobre 20 igual a 1. Claro. E agora, se a primeira meia que ele tirou foi essa daqui, qual a probabilidade dele acertar agora a segunda meia? Ele acerta se ele tirar o par dessa daqui. Na gaveta agora 19 meias e par dessa daqui só tem uma. Então, a probabilidade dele acertar a segunda é 1 sobre 19. Multiplicando essas duas probabilidades, a resposta vai ser 1 sobre 19, que é aproximadamente 5%. Isso está certo? Tá ou não, depende. Eu dei essa questão em algumas provas e os alunos geralmente respondiam desse jeito e chegavam naquele resultado 1 sobre 19. E eu achava que estava certo. Mas um dia eu estava lendo um blog de um dinamarquês que escreve sobre finanças pessoais e aposentadoria, e o plano dele para se aposentar o mais rápido possível era economizar o máximo de dinheiro que ele conseguisse, investir esse dinheiro e viver dos rendimentos. E entre os milhares de truques que ele tinha para economizar, um deles era ele só comprava meias pretas todas iguais, porque ele dizia que quando uma fura, você não tem que jogar o par fora, você joga fora só aquela que furou e a que sobrou você casa com qualquer uma outra porque são todas iguais. Eu e os alunos que fizeram a prova sempre partimos do pressuposto de que os 10 pares fossem diferentes, mas isso não está no enunciado. Poderiam ser todas iguais. Qual seria a probabilidade se os pares fossem todos iguais, todos pretos? Para a primeira meia, 20 sobre 20, tranquilo, é a mesma coisa de sempre. E para a segunda meia, agora na caixa são 19 meias, são todas pretas, então é 19 sobre 19 é 1 também. Resultado multiplicando um pelo outro é 1. O que é óbvio, porque se as meias são todas iguais, quaisquer duas que ele tirar vão formar um par. Isso está certo? Bom, sim ou não depende. O que acontece se todos os pares forem iguais, mas em cada par o pé direito é diferente do pé esquerdo, como acontece nessas meias aqui. Essas meias esportivas que o pé esquerdo é diferente do direito. Essa daqui tem um L, essa aqui é o pé esquerdo. Bom, se essa daqui foi a primeira que o menino tirou, agora ele tem que tirar o pé direito. Na caixa há 19 meias, dessas 10 são pé direito e 9 são pé esquerdo. Ele quer os direitos, então a probabilidade de 10 sobre 19. Multiplicando uma pela outra, o resultado é 0,526. Mas o que acontece se o garoto é torcedor de um time de futebol que usa cores preto e vermelha e ele resolveu comprar meias só dessas duas cores, ou pretas ou vermelhas? Qual a probabilidade de ele tirar duas meias aleatoriamente e conseguir um par? Bom, se a primeira meia que ele tirou foi uma meia preta, como essa daqui, qual a probabilidade da outra também ser preta? Agora na caixa 19 meias, dessas 9 são pretas, porque uma já saiu, então a probabilidade da segunda meia é 9 sobre 19. Multiplicando uma pela outra, isso dá 0,474. E se, ao invés de ele torcer para um time que usa duas cores, ele torce para um time que tenha 3 cores? E ele resolve comprar meias de 3 cores diferentes. Bom, e aí vai complicando infinitamente do jeito que a gente quiser. A essa altura você pode estar perguntando, afinal, qual é a resposta certa desse problema? Eu digo, não tem resposta certa. Esse problema tem o mesmo erro daquele primeiro problema que eu mostrei com um dado comum. O enunciado dele não trouxe toda a informação necessária. Naquele problema, o primeiro, eu não podia calcular a probabilidade do dado mostrar a face 6 porque eu não sabia quantas faces o dado tinha, o que estava nas faces, etc. Faltou informação. Nesse aqui, eu não posso calcular a probabilidade do menino tirar um par de meias porque eu não sei exatamente o que tem dentro da caixa, que formas são essas meias. É um problema que parece muito fácil, mas que não dá para resolver por erro do enunciado. Se você está fazendo uma prova e esbarra num problema desse que parece que não tem solução, bom, não tem muita coisa que você pode fazer. Você resolve do jeito que você conseguir e depois vê o gabarito e vê se alguém anulou aquela questão. Agora, e se você é a pessoa que está escrevendo essa questão para dar num concurso ou numa prova, o que você pode fazer? Bom, uma coisa que é sempre útil é você aprender a reconhecer esses erros. Pegue provas velhas de outros professores ou de livros, enunciados de livros, e tente achar
onde possa haver erro, onde possa haver dúvidas. Mas a melhor coisa que você pode fazer é arranjar uma outra pessoa que tenha a paciência de ler a sua prova e ache onde tem dúvidas, onde tem erros. Porque achar os erros dos outros é sempre mais fácil do que os da gente mesmo. E por hoje era isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela visita e até o próximo.